O Santos de 2011 não era simplesmente um time, não era só o Santos de Neymar, das pedaladas e dos gols bonitos. Era um elenco talentoso, jovem, mas no início pressionado, que começou o ano conturbado com troca de treinador e desconfiança. E hoje a gente vai conhecer a história completa do Santos de 2011, um time que sofreu, mas amadureceu e terminou no topo da América. O Santos entrava em 2011 com um time jovem e ofensivo, formado na base e com reforços pontuais na experiência. Era a continuidade de um projeto que vinha desde 2009 e que explodiu em 2010 com a conquista da Copa do Brasil em cima do Vitória. O elenco tinha nomes que marcariam uma geração: Neymar, Ganso, Elano vindo do Galatasaray, Danilo, Arouca, Léo, Durval, Dracena e Rafael. Um elenco de peso, mas o começo do ano mostrou que aquele time ainda precisava amadurecer. Um ano que começou conturbado, técnico estável, pressão e desconfiança. O elenco era talentoso, talvez um dos mais talentosos do futebol sul-americano naquele momento, mas talento sozinho não ganha jogo. O Santos tinha craques, tinha um menino chamado Neymar, um monstro. Tinha expectativa, mas não tinha paz. E talvez seja exatamente por isso que 2011 tenha se tornado um dos anos mais marcantes da história do clube. A temporada começa com Adilson Batista. O futebol não convence. O time oscila no Paulista e a pressão aparece rápido. O Santos entra na Libertadores ainda instável. O desempenho não agrada e a diretoria age. Adilson sai no começo do ano. Por um curto período o time passa por uma transição com Marcelo Martelotti, enquanto a diretoria busca uma solução definitiva. E então vem a escolha que muda tudo. Muricy Ramalho assume o Santos, para colocar o time novamente no eixo do Paulista e na Libertadores. A partir dali, o time não vira defensivo, vira organizado, aprende a sofrer, a controlar o jogo e a competir. A trajetória de Adilson Batista no Santos terminou com apenas 11 jogos. 5 vitórias, 5 empates e só uma derrota. O que parecia caminhar bem foi por água abaixo após o Peixe empatar na estreia da Libertadores com o Deportivo Táchira fora de casa e perder por 3-1 para o Corinthians e empatar com o São Bernardo pelo Paulistão. Muricy tinha a missão de retornar o clube ao eixo tanto na Libertadores e quanto no Paulista. E com ele o Santos cresceu. O time passou a jogar com mais equilíbrio, sem abrir mão do talento. No mata-mata do Paulistão, o Santos mostra força mental e chega à final contra o Corinthians, passando pela Ponte Preta e pelo São Paulo. Na decisão, o primeiro jogo é sem gols. Na volta, vitória por 2-1, gols de Neymar e Danilo. Mais do que um título estadual, o Paulista de 2011 foi a confirmação. O Santos tinha encontrado um rumo. Na Copa do Brasil, o Santos nem sequer disputou. Mas por que, Pedro? Por conta do calendário bem conturbado na época, muitos jogos, os clubes que estavam jogando a Libertadores não participavam da Copa do Brasil. Então o Santos utilizou deste benefício para focar totalmente no título da América. No Brasileirão de 2011, o Santos sabia que não dava para abraçar tudo. Libertadores no meio da temporada, elenco curto e calendário pesado. Eles tinham que focar nas prioridades. O resultado, 10º lugar no Campeonato Brasileiro. Não foi campanha de título, mas também não foi vexame. Foi consequência de escolhas. O Santos poupava jogadores, rodava elenco, priorizava os jogos decisivos na Liberta. Mesmo assim, entregou momentos históricos, aquele Flamengo 5 e Santos 4, o jogo do século. Esse jogo sozinho já paga o Brasileirão do Santos. Neymar faz 2 gols, um deles aquele drible no meio de campo mais golaço, eleito Prêmio Puskás. O Santos perdeu o jogo, mas ganhou o mundo. Esse jogo virou símbolo. O Santos não estava ali para ser campeão, estava ali para encantar. Agora vamos falar de Libertadores. Vocês lembram que na estreia
Com o Adilson Batista ainda no comando, o Santos empatou fora de casa com o Deportivo Táchira. E antes do acerto com o Muricy, o início da arrancada na Libertadores teve que ser com Marcelo Martelotti, que já era auxiliar de Adilson Batista à frente do time em 2 partidas contra o Colo-Colo, uma derrota fora de casa e uma vitória na Vila Belmiro e no empate em 1-1 com o Cerro Porteño em casa. Aí Muricy foi contratado. Assistiu de um camarote na Vila Belmiro a vitória por 3-2 sobre o Colo-Colo e viu também o que tinha pela frente, estrear contra o Cerro Porteño fora de casa, não podendo sequer empatar e sem contar com expulsos Neymar, Elano e Zelov. O técnico tinha muito pouco tempo para diagnosticar e resolver os problemas do clube, que tinha 2 empates, 1 derrota e somente 1 vitória na Libertadores. Mas o Muricy é brabo. Na 5ª rodada, onde ele realmente comandou o clube como treinador, o Santos venceu por 3-1 o Deportivo Táchira em casa. E na 6ª rodada, empatou com o Cerro Porteño fora de casa, 2 resultados excelentes. Santos estava classificado com 9 pontos. Avançou para as oitavas de final e iniciou sua jornada eliminatória rumo ao título. Nas oitavas de final da Libertadores, o Santos enfrentou o América do México, um adversário tradicional na Libertadores. O jogo de ida foi disputado no Estádio Azteca, terminou em um empate sem gols, 0-0, um resultado considerado positivo devido à força do adversário jogando em casa. Na volta na Vila, o Santos contou com um gol decisivo de Paulo Henrique Ganso, vencendo por 1-0 e garantindo a vaga nas quartas de final da Libertadores. Nas quartas de finais, o adversário foi o Once Caldas da Colômbia, que era um dos favoritos ao título e recém havia derrubado o Cruzeiro. Mesmo jogando fora de casa, o Santos conquistou uma vitória crucial por 1-0 com um gol de Alan Patrick. Na volta, o time abriu o placar com Neymar e viu o Once Caldas empatar ainda no primeiro tempo. No entanto, a equipe santista segurou a vantagem e administrou muito bem, garantindo a classificação para as semifinais. O Santos reencontrou na semifinal um velho conhecido, o Cerro Porteño, adversário do clube na fase de grupos. Nas semifinais, no primeiro jogo disputado lá no Pacaembu, o time brasileiro fez um grande primeiro tempo e abriu 1-0 com um gol de Edu Dracena. Na volta disputada lá no Paraguai, o jogo foi eletrizante. O Santos abriu um 3-1 e viu o Cerro Porteño empatar em 3-3. Rafael Cabral nesse jogo foi decisivo. O goleiro do Peixe fez defesas milagrosas e fez o time garantir uma vaga na final da Libertadores da América. E aí chegamos na grande final da Libertadores de 2011. Santos contra o tradicional Peñarol do Uruguai, dono de 5 títulos da competição. O primeiro jogo, disputado em Montevidéu, terminou empatado por 0-0, deixando a decisão lá em São Paulo. No jogo decisivo, disputado no estádio do Pacaembu, o Santos fez um segundo tempo brilhante. Neymar abriu o placar aos 47 minutos, onde o Pacaembu desabou. Ficou na cara, rolou pro Neymar, pode bater de primeira! O drible trouxe por dentro, bateu de pé esquerdo! E Danilo ampliou para a equipe da Baixada. O Peñarol ainda descontou com um gol contra de Durval, mas já aí era tarde demais. O Santos segurou o resultado e venceu por 2-1, conquistando a Libertadores da América pela 3ª vez em sua história. Quando o juiz apitou o fim do jogo, não era só um título. Eram 48 anos de espera chegando ao fim. Era um clube inteiro voltando ao seu devido lugar, de onde nunca deveria ter saído. Aquele Santos de 2011 que começou conturbado, desacreditado, pressionado, agora era campeão da América. Neymar chorava, o elenco se abraçava. O Pacaembu vibrava.
O santista, tudo explodia em emoção. Não foi uma Libertadores fácil, foi sofrida, foi tensa, foi construída jogo a jogo, e por isso ela marcou tanto. Em 2011 o Santos não ganhou só uma taça, ganhou respeito e muito mais que isso, ganhou identidade e escreveu mais um capítulo eterno na sua história. Com o título da Libertadores, o Santos enfrentaria o Barcelona de Guardiola na final do Mundial de Clubes. Lá era outro nível. Messi em seu auge, Xavi e Iniesta controlando o meio de campo. O Santos tenta jogar, mas é dominado. Perde a final por 4-0. Uma derrota dura, mas que não apaga nada do que foi construído durante esse ano. O Santos de 2011 passou. Os jogadores mudaram. O tempo seguiu. Mas o que aquele time representou, isso nunca vai morrer. Porque o Santos é isso. É revelar gênios, é desafiar o impossível, é lembrar o futebol de onde ele veio. Que um dia esse clube gigante volte a viver noites como aquela no Pacaembu. Que volte a levantar a América, que volte a fazer o torcedor chorar de alegria. Porque o Santos merece, o torcedor merece. É como eles dizem, nascer, viver e no Santos morrer. E a história prova. Mais cedo ou mais tarde, o Santos sempre volta.